Olá, eu quero compartilhar contigo hoje um conhecimento muito legal que eu li agora de manhã e eu fiquei ponderando a respeito disso e eu quero compartilhar isso contigo. Isaías, o profeta lá da Bíblia, existe até um material chamado Código de Isaías, que fala sobre prosperidade, como é que Isaías tinha, qual era a visão que ele tinha de prosperidade, de as coisas andarem e darem certo, irem para frente e tudo mais. Isaías era um profeta do Velho Testamento e era um homem que tinha um conhecimento muito elevado, muito elevado. Estudando sobre Isaías, eu fui estudar também um livro chamado Livro de Mórmon, que dá uma tradução bastante interessante de Isaías capítulo 5, e os dois livros falam de um conceito bastante interessante. Eu não estou aqui para falar sobre religião. Se você acredita na Bíblia, ou se você acredita em Deus, ou se tem alguma crença assim, ou se tem uma outra crença, também não vem ao caso. Não estamos aqui para falar a respeito disso, até porque somos todos iguais, independente das nossas crenças ou da nossa visão, né? Muito importante a liberdade religiosa, ou a liberdade de expressão e de pensamentos, principalmente em dias como esse que nós vivemos hoje, falando a respeito da intolerância em todos os aspectos que nós vivemos no mundo. Então não estamos aqui para falar sobre religião. Quero te falar sobre um conceito que eu descobri no livro de Isaías, e até porque ele tinha uma visão muito elevada. Ele é um homem considerado, para a época, um homem extremamente letrado, com conhecimento fantástico, fenomenal. Então quero compartilhar esse conceito que encontrei nesses dois livros, estudando esses dois livros, como o estudo de vários outros livros que eu tenho feito. No versículo 13 do capítulo 5 de Isaías, ele fala o seguinte ali, portanto, uma passagem que está falando ali do povo daquela época, e aí está dizendo assim, portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Portanto, meu povo foi levado para o cativeiro, ou para a prisão, né? Ou para a falta de liberdade, por falta de conhecimento. E os seus nobres estão famintos, e a sua multidão está com sede. Então eu queria compartilhar que a falta de conhecimento, isso foi a minha ponderação, a falta de conhecimento nos leva para a prisão, ou para a falta de liberdade. E nesse caso aqui, nós vemos que a falta de conhecimento levou o povo para a falta de alimento, porque eles estavam famintos e eles estavam com sede. Então quero dizer que tudo que você vê ao seu redor foi criado em abundância. Tudo foi criado em abundância. Já falei isso há algum tempo atrás, né? Em um outro vídeo. Se nós formos olhar para a água, qual é a quantidade de água que existe no mundo? Qual é a quantidade de água que existe no mar? Quantos peixes existem no mar? Quantas sementes existem em um maracujá? Em apenas um maracujá. E quantos maracujás você consegue tirar de uma única semente? Se você plantar aquela semente, vai nascer uma árvore. Quantos maracujás vão nascer daquela árvore que veio de uma única semente? Quantas células existem em nosso corpo, né? Quantas folhas existem em uma árvore? Então nós vemos que tudo foi criado em abundância. Quantas estrelas existem no céu? Quantas pessoas vivem na terra, né? Agora, o que nos leva para a escassez em nossa vida? A falta de conhecimento. Toda vez que nós temos falta de conhecimento, nós somos levados para a escassez. De fato, as pessoas mais bem-sucedidas, se nós formos pesquisar a vida delas, elas têm um nível de conhecimento mais elevado do que as demais pessoas. Geralmente é assim. Lógico que se você for pegar um professor universitário, por exemplo,
ele tem um nível de conhecimento legal, mas às vezes ele não tem falta de escassez, porque ele não tem um conhecimento específico. Quanto mais conhecimento específico nós tivermos, mais probabilidade de sair do cativeiro, ou de sair da prisão, ou de ter uma liberdade financeira melhor, é muito maior, ok? Então eu queria compartilhar esse conhecimento da importância de termos ou de buscarmos um conhecimento mais elevado ou mais específico sobre uma determinada coisa. Compartilhar uma experiência. Meu filho, ele estava com febre, uma febre muito elevada, e ele estava lá quieto, deitado no sofá. Ele não queria se levantar, não queria fazer as coisas, estava bastante desanimado. Ele mais ou menos com 3 anos e estava nessa situação. Então levamos ao médico, o médico receitou um medicamento. Interessante que ele já tinha tomado alguns medicamentos, mas não estava legal. E nós chegamos lá, o médico passou um medicamento. Então ele tomou aquele medicamento, ele não estava bem durante todo aquele tempo, e ele tomou aquele medicamento. E alguns minutos, talvez 2 ou 3 minutos após ter tomado o medicamento, ele era uma pessoa completamente diferente do que ele estava naquelas últimas horas em que estava com a saúde ruim. Então, o que eu quero compartilhar com essa experiência é que o conhecimento para aquele medicamento, para ele, foi muito interessante e muito específico, ok? Aí a gente pode ampliar o conhecimento em diversas situações. A mensagem que eu queria compartilhar então melhore os conhecimentos daquilo que você tem. Procure estudar mais, procure buscar conhecimento, procure fazer numa universidade, faça uma pós-graduação, faça um mestrado. Às vezes não é necessário, às vezes não precisa necessariamente a gente fazer um curso universitário. Às vezes um curso específico pode fazer toda a diferença. Eu lembro que uma ocasião eu estava desempregado, numa situação financeira bastante delicada, e eu fui fazer um determinado curso, e eu fui fazer um curso de 1 semana. Eu fiz um curso de 1 semana, e logo depois eu tive várias oportunidades em questão financeira como eu nunca tinha tido antes em toda a minha vida. Então eu gostaria de compartilhar isso contigo, que o nível de conhecimento nos tira da escassez ou daquela situação de falta que geralmente acontece em nossa vida. Então busque conhecimento, busque se especializar. Você pode buscar isso numa universidade, você pode buscar isso numa faculdade, você pode buscar isso hoje no YouTube, que tem muito conhecimento específico se você buscar para uma determinada área. Você pode buscar isso em livros, você pode estudar livros que falam sobre uma determinada área que você está buscando, mas enfim, o nível de conhecimento elevado vai te trazer uma situação ou uma condição de vida melhor e mais especial, ok? Espero que você goste. Se você por acaso achar que faz sentido essas informações que eu estou te passando, curta, compartilhe, faça aí o seu comentário, que isso é importante para mim, para eu saber se você gostou, se eu devo compartilhar mais conhecimento com relação a isso, e como que você pode aplicar em sua vida. Se você também tiver uma experiência de alguma situação em que você buscou conhecimento, isso te trouxe uma situação melhor de vida, sem dúvida nenhuma, quando alguém tiver conhecimento dessa experiência que você vai compartilhar, vai poder ajudar outras pessoas também, ok? Então eu sei que isso que eu acabei de compartilhar é verdade, eu tenho aplicado em minha vida e eu sei que faz toda a diferença, ok? Um abraço, sucesso e até mais.